Bom dia, meus amigos do YouTube, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speedway Informática. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom início, bom meio, bom fim de semana. Sejam bem-vindos a mais um vídeo onde eu tenho a plena consciência e a plena convicção de que esse vídeo vai ajudar você e realmente aqueles que precisam. Esse vídeo aqui é um vídeo que eu resolvi fazer para ajudar um amigo aí que é inscrito no canal, que acompanha nossos vídeos, nosso trabalho. Se não me engano, o nome dele é Henrique, se não me engano, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Eu até marquei o nome dele. Nós tivemos aí algumas conversas através do aplicativo do WhatsApp, né? Deixa eu encontrar aqui o nome dele. Isso. Segundo ele, ele é de uma cidade próxima à Feira de Santana, na Bahia. Henrique, eu trabalhei numa cidadezinha aí, chamada Conceição do Jacuípe, conhecida como Berimbau, onde tem a fábrica da Mundial, né? Essa fábrica fabrica aí churrasqueiras, cafeteiras, panelas elétricas, né? Enfim. E uma cidade muito gostosa, viu? Um abraço para vocês aí. Eu tenho certeza que os meus trabalhos, os meus vídeos estão atingindo realmente aquelas pessoas que necessitam de informações. Meu amigo, é o seguinte, eu tomei a liberdade de pegar suas informações e elaborar esse conteúdo, né? Que de fato vai servir para você e para quem está chegando agora e para quem já acompanha o canal. Bom, conforme a gente conversou, você tem um galpão para fazer, né? Um barracão. E esse barracão ele tem 8 metros de largura por 24 de comprimento. Foi aonde eu fiz aqui alguns desenhos. Eu até numerei os mesmos, né? Para facilitar a nossa interpretação aí. Bom, segundo você também nós tínhamos aí, né? Nós temos telhado que será constituído de telha de zinco, né? Só para adiantar aqui, o telhado feito com telha de zinco, o fabricante ele pede ali 15% de inclinação. Ou seja, como é que eu vou chegar nesse cálculo, né? Bom, primeira coisa, eu tenho que ter essa tabela. As telhas de fibrocimento, o pessoal chama de telha Eternite, telha Brasilite, a inclinação mínima delas são 10%. Tá, vamos fazer, por exemplo, 10%. O que seria 10%? 10%, vamos pegar essa régua aqui, vamos simular que nós temos aqui 1 metro. Deixa eu pegar aqui os desenhos no chão. Bom, nós temos aqui essa régua com 1 metro. Então, os meus 10%, tá? Vamos colocar aqui para a gente interpretar melhor. Suponhamos que eu estou aqui em nível, né? E eu preciso aqui erguer 10%. Eu preciso erguer 10%. Deixa eu pegar aqui o desenho novamente. Isso acontece, tá, pessoal? Esses cortes aqui eu não faço não, porque faz parte do nosso trabalho. Então, eu preciso erguer, né? Então, eu tenho aqui 8 metros, tá? Da ponta onde vai terminar o telhado e do começo. Só lembrando que para quem tem um beiral, esse beiral também conta, viu? A gente não deve contar somente em cima da parede, na outra não. Então o beiral faz parte. Então, por exemplo, se o fabricante da telha de fibrocimento pede ali 10%, o que seria isso? A cada 1 metro, tá? Eu tenho 8 metros. A cada 1 metro eu tenho que erguer 10 centímetros. Então, se eu tenho, por exemplo, uma distância de 8 metros, então se eu pegar 10 e multiplicar por 8, vai dar o quê? Vai dar 80 centímetros, tá? Na situação onde o fabricante, para você fazer essa inclinação em telhado de zinco, né? O fabricante pede 15 centímetros, não é diferente. Então eu tenho que pegar da minha ponta, tá? Contando com o beiral, até a outra extremidade, de uma extremidade à outra, então a cada 1 metro eu tenho que erguer 15 centímetros. Então se eu pegar 15 centímetros e multiplicar por 8, se não me engano, vai dar 1,20 m, tá? Bom, então só para você entender. E só que o problema dele é o seguinte, né? Ele falou, Paulo, deixa eu pegar o primeiro desenho aqui para facilitar. Paulo, eu tô com um telhado de 8 metros, ele tem 8 de largura por 24 de comprimento. Aí ele pensou em fazer o seguinte, em fazer um telhado só, né? Deixa eu pegar aqui o desenho. Ele falou, Paulo, eu pensei em fazer um telhado só. Por quê? Aí eu levanto o fundo lá, né? Eu levanto o fundo e jogo na frente um telhado só. Só que o que acontece? Se eu pegar, por exemplo, os meus 15 centímetros e multiplicar por 24, eu vou ter uma altura X. Não é tanto para esse modelo de telha. Porém, vai ficar um telhadão muito comprido, tá? E isso pode, com o passar do tempo, de fato, ocasionar aí até retorno de água. Uma coisa importante também, na questão de você construir essa estrutura. Nós temos aí opções de madeira
nós temos opções. O pessoal chama de metalon, né? Que é o ferro. E o material de alumínio. Tá? A gente sabe que o material de alumínio é um material mais sensível, porém, é um material que você não precisa pintar. Né? Ou seja, mesmo que você pintou, ele não vai ferrujar. O metalon corre-se o risco de ele ferrujar. Tá? E a madeira, você sabe, fez a estrutura com madeira, nós temos que ter cuidados com ela. Tá? Para evitar problemas aí de empenamento, cupim, enfim. Tá joia? Então, para você fazer um telhado com esse, com uma água só, ficaria muito comprido, tá? E você não teria aí um trabalho legal. Tá? Aqui nós temos aqui a calha, tá? Então nós temos aqui uma calha. No caso, na distância de 8 metros, você pode pôr aqui 2 coletores, 2 canecas, né? Como é que se fala, né? 2 saídas. Então aqui no caso, independente da posição do telhado ou não, nós temos uma calha para colher. Outra coisa importante também, pessoal. Vamos falar do primeiro desenho? Aquilo ali é o segundo, tá? Esse primeiro desenho aqui, o que eu fiz? Eu tenho os 8 metros, tá? O que eu fiz? Eu peguei, nós temos 24 metros aqui. Então o que eu fiz aqui? Eu dividi, tá? 12 metros para cada lado, ou seja, joguei 12 metros para cá e 12 metros para cá. Só lembrando que aqui nós temos a frente, né, do imóvel. E nós temos aqui o fundo. Nós temos 24 metros dessa ponta naquela ponta. E nós temos aqui 8 metros uma extremidade da outra. Então eu fiz o quê? 2 caídas, uma para o fundo e uma outra para frente. Porém, nós temos aqui 2 calhas. Nós temos uma calha no fundo e nós temos uma outra calha no fundo, na frente. Tá? Ambas nós podemos colocar aqui 2 saídas, 2 canecas, né? 2 saídas de água. Então seria uma outra opção para você fazer. Tá? Que vai ter, claro, você vai ter um pequeno oitão. Como essa telha não exige muito de você erguer muito, então você pode fazer uma queda para o fundo, que vai dar 12 metros, e uma queda para cá. Aí você vai pegar, por exemplo, aqui do meio, você vai pegar os 15 centímetros e multiplicar por 12. Correto? Vai pegar os 15 centímetros e multiplicar por 12. E aí você vai ter aqui, tá, uma altura X, uma altura X. Só lembrando que quando você faz esse tipo de inclinação, ela é morrendo a zero, tá? Você não conta, por exemplo, você fez a sua construção, o respaldo. Então, o que conta é daqui para cima. Então, quando você trouxer o seu telhado daqui para cá, você ergueu aqui, ele vai morrer em cima do respaldo. Tá certo? Bom, esse é o segundo desenho que eu expliquei para vocês. Tá joia? E aqui eu tenho o terceiro desenho. O pessoal acha aqui. Esse terceiro desenho que eu fiz aqui, terceira opção, ficou praticamente quase a primeira coisa quase a mesma coisa do primeiro desenho. Porém, nós vamos fazer diferente aí, tá? O que seria isso aqui? Nós temos aqui os 8 metros de largura por 24. Aqui nós vamos dividir o meio, certo? Nós vamos ter uma terça aqui no meio, onde vai dividir. Como eu tenho 4 metros de cada lado, tá joia? Nós vamos pegar os 15 centímetros e jogar, tá? Para fazer a inclinação. E você vai ter aqui uma altura X e uma altura X. Beleza? E aqui você vai trabalhar com 2 calhas. Uma calha lateral. Essa calha vai ter ali 24 metros de comprimento em ambas as laterais. Porém, aqui eu coloquei 3 canecas, 3 saídas. Mas isso pode ser colocado até mais, por conta do volume de água. Beleza? Então, essa seria uma terceira opção para você que pretende fazer aí o seu telhado. Essa quarta opção e última, foi até uma opção que ele mencionou, que parece que ele tinha conversado com alguém, né? E alguém deu para ele essa sugestão. Também seria uma boa opção para você que vai fazer esse telhado seu aqui. Seria o quê? Seria uma inclinação só para um lado. Ou seja, aqui nós estamos de frente para o galpão. Então você ergueria esse oitão aqui, tá? E morrendo a zero. E aqui nós temos uma calha. Aqui eu coloquei, por exemplo, 3 coletores de água, né? 3 condutores. Aqui você pode dividir mais, por conta do volume de água. Bom, basicamente é isso. Porém, pessoal, deixa eu pegar o desenho aqui. Esse telhado seria um telhado embutido. Como assim embutido, Paulo? Porque é um telhado que vai ser feito de zinco, né? Ou poderia ser feito de telha de fibrocimento, enfim. Em todo o contorno, tá, da construção, nós vamos fazer o quê? Uma parede. Essa parede ela vai nascer em cima da outra. Aqui eu sugiro a altura de 1 metro. Porém, por conta da inclinação, esse 1 metro talvez o telhado ficaria aparecendo. Então você pode levantar até com 1,30 m, 1,40 m essas paredes em volta. Por quê? Porque quando você fizer o telhado, por exemplo, aqui, no meio, você vai ter que erguer a porcentagem X. Quando alguém olhar da rua, ou uma distância que ela consiga ter visão, ela pode enxergar o telhado.
O interessante é você erguer essas paredes de forma que esse telhado fique escondido, tá? Paulo, mas esse aqui é um galpão, Paulo, mas se eu quero pôr uma caixa d'água, como é que faço? Geralmente, pessoal, em galpões, né, em imóveis como esse aqui, as caixas d'água são feitas aqui, geralmente vai ter um banheiro embaixo. É feita uma laje, essas caixas d'água trabalham em cima dessa laje, tá? Então esse telhado é livre, tá bom? Então assim, eu sugiro que vocês façam uma parede com no mínimo 1,30 m, né, 1,40 m. 1,30 m é uma altura boa, porque 10 centímetros dá para esconder. E em cima das paredes, a gente vai trabalhar com um rufo, em todo o contorno da parede, tá? Outra coisa, todas as paredes internas, tá, que você vai fazer, tem que ser rebocada e impermeabilizada, porque essa calha aqui, ó, e essa calha aqui, ela vai encostar nessa parede. Então, por conta de que se você não rebocar ela, você pode ter problema com água aí. Paulo, essa estrutura, eu poderia fazer ela redonda também? Claro, aí vai ser de acordo com a sua necessidade e de repente um projeto que você tem aí. Eu coloquei algumas observações aqui, até para eu não esquecer, porque muitas vezes você está fazendo o vídeo e você muitas vezes, como você não anota nada, você acaba esquecendo, algumas coisas passam em branco, né? Bom, primeiro, nessa descrição da obra, primeiro, montar toda a estrutura da cobertura em cima de paredes e pilares previamente preparados para essa finalidade. Ou seja, por exemplo aqui, eu construí meu barracão, né, o meu imóvel. Essas paredes têm que ser construídas de forma que, na hora que o montador do telhado for construir essa estrutura, se for usar ferro, ou metalon, né, ou outro material, alumínio, ou até mesmo a madeira, é importante que essa estrutura seja feita para isso, ou seja, aonde vai entrar os meus pilares, aonde eu possa, por exemplo, ali deixar uma chapa de ferro em espera para eu soldar essa ferragem, coisa do tipo, enfim. Mas geralmente isso é feito o quê? No momento da construção, tá? Esse telhado, ele vai ser construído, porém, essas paredes, como mencionei aqui, elas devem ser preparadas previamente, tá? Para receber aí essa estrutura, seja de metalon ou não. Tá? Madeiramente, estrutura alguma pode trabalhar em cima de parede pura, ou seja, eu tenho que ter uma cinta aqui para eu trabalhar com essa estrutura em cima dessas paredes. As paredes de fechamento é só fechamento, elas não são estruturais, ok? Segundo, fazer paredes em toda a volta, já mencionei para vocês aqui, tá? Da edificação onde será feita a construção da cobertura. Erguei paredes com no mínimo, eu coloquei aqui 90 centímetros, mas por conta da inclinação, a gente vai pular isso para 1,30 m. Tá joia? Para você esconder o telhado seu. Tá bom? Essas paredes vão trabalhar aqui em volta. Tá ok? Terceiro, é imprescindível, ou seja, é importante executar a instalação das calhas com os condutores para captar toda a água da chuva. Como mencionei para vocês aqui. Todas essas calhas têm que ser instaladas para receber todas essas águas aqui, tá? Não pode ser jogada. Ah, Paulo, mas eu quero fazer um beiral. Bom, mas aí a questão do telhado embutido não vai funcionar mais. Então aqui nesse caso é para você embutir esse telhado aqui, ó. E você embutindo o seu telhado, fazendo essas paredes laterais em volta de toda a estrutura, isso vai ajudar o quê? Na questão de vento. Você não vai ter problema aí com ventos, né? Os ventos ele podem aí, de certa forma, até causar danos a construções. Quem nunca já viu um telhado ser retirado com ventos fortes, né? Então isso acontece. Principalmente em locais onde nós temos incidências de tempestade, ventos fortes, enfim. As paredes laterais que vão ser feitas em cima é importante para isso. 4. Opções de telhas. Nós temos fibrocimento, telha de zinco, termoacústica ou equivalente. Porém, é importante que você siga as recomendações do fabricante. Mas para telha de zinco, tá? Basicamente, a inclinação começa com 15 centímetros. Beleza? Opções de estrutura. Para receber as telhas, né? Madeira, ferro ou metalon ou alumínio. Tá joia? Se usa também estrutura de concreto, pessoal, mas é um trabalho mais complicado, é muito mais pesado, né? Então aqui seria madeira, ferro ou alumínio mesmo. Ok? 6. É necessário que todas as paredes que será erguida em volta da edificação sejam rebocadas, né, internamente para evitar futuras infiltrações decorrentes das águas de chuvas. Foi o que eu mencionei agora há pouco. Todas as paredes que vão ser construídas, né, seja nesse modelo, nesse modelo ou nesse modelo, todas as paredes em volta têm que ser rebocadas para evitar problemas com infiltração. 7. Inclinação mínima para a telha de zinco, onduladas, 15 centímetros, né? Ou 15%.
É como eu falei, você vai pegar... Deixa eu fazer uma conta para vocês aqui. Deixa eu virar esse papel. Por exemplo aqui, ó. O fabricante ele menciona que eu tenho que ter 15% de inclinação. Então eu pego esses 15% e vou multiplicar pela altura, pelo comprimento. No meu caso aqui é 8. Então se eu fizer a conta aqui, por exemplo, 15 vezes 8, se eu não tiver errado, vai dar 1,20 m. Que seria o quê? Nós temos aqui o respaldo da minha construção. Aqui eu vou erguer 1,20 m, morrendo a 0. Isso contando com o beiral também, tá? Eu vou parar a câmera aqui e mostrar para vocês aí. Entenderam? Então eu vou erguer a parte de baixo, tá? Esse aqui é o meu respaldo da construção. Aqui eu vou erguer 1,20 m, tá? Morrendo a 0 aqui. As paredes laterais para esconder o telhado, aqui no caso aqui, ó, ela vai passar aqui, ela vai subir, tá escondendo aqui, ó. Tá vendo? Aqui no caso, como não tem beiral, vai ser embutido, então ela vai ser erguida num padrão só. Tá vendo as paredes aí? Quando você olhar lá da rua, você não enxerga o telhado. E aqui entra a nossa calha. No caso onde vai ter um beiral, essas paredes aqui não existem, à frente, tá? Mas as laterais, você pode fazer, no caso, fechado. Só que não ficaria legal se você fizer o respaldo das paredes laterais e deixar um beiral na frente, não ficaria legal. Então é melhor você deixar, tá? No modo tradicional aí, beleza? Pessoal, eu ficando por aqui. Espero que esse vídeo ficou um pouquinho longo, porém a gente procura explicar de forma que as pessoas venham entender como é que funciona. Mesmo assim, eu sei que muitas vezes acontece de ocorrer dúvidas, né? Paulo, que tipo de material eu posso utilizar para fazer esse oitão, né? Esse fechamento que vai em volta? Pessoal, utilize materiais leves, como tijolos cerâmicos, beleza? A parte de baixo, se você construiu com blocos, ou se você construiu com tijolos maciços, ou até mesmo tijolos cerâmicos, você pode manter esse padrão de construção. Por quê? O tijolo cerâmico, além de ser um material mais leve, tá? Você com certeza consegue aí obter um resultado até mais rápido. Beleza? O que você não pode fazer é construir a parte de baixo, por exemplo, com tijolos cerâmicos, né? E construir com bloco estrutural na parte de cima. Aí você vai estar invertendo as bolas aí. Beleza? Vou ficando por aqui. Um abraço para você, meu amigo Henrique, né? É isso mesmo? Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Isso. Da cidadezinha próxima a Feira de Santana. Tá joia? Espero que esse vídeo aqui tenha levado para você as informações básicas, né? E necessárias. Eu sei que muitas vezes, por mais que a gente explique aqui, sempre vai ocorrer dúvidas, né? Principalmente quando a gente vai executar o trabalho na prática. Uma coisa é você ter a teoria, outra coisa é a prática, tá? Então aqui você vai utilizar, para essa metragem aqui, 15%. Se você for trabalhar com telhado, por exemplo, jogando para cá e para cá, você vai trabalhar com os 15% independente. Se você for trabalhar com telhado jogando tudo para frente, é os 15%. Porém, tá? O que eu recomendo você fazer seria essa primeira opção, você jogar para o fundo e para frente. Essa quarta opção, ou seja, jogando tudo para cá. Mesmo assim, ainda ficaria um telhado bastante alto, né? Mas você poderia fazer também. E essa terceira opção, você traçar o meio jogando para cá, tá? Paulo, para finalizar o vídeo aqui, a parte de baixo. Como é que a gente faz, Paulo? A gente deixa o telhado aparecendo? Como é que é? Pessoal, aí vai depender, né, do gosto de cada um. Porque assim, a parte de baixo você pode estar forrando com drywall. Você pode forrar, por exemplo, madeira, né? Madeira talvez é muito quente. Hoje, o que pega hoje é placas de drywall, tá? Ou deixar o telhado aí, isopor também, né? O EPS, entendeu? Mas aí você pode deixar à vista também. Mas se você queira forrar, quer fazer uma coisa bacana, forro com drywall, placas de drywall seria uma boa situação, beleza? Paulo, para finalizar, eu poderia trabalhar com uma manta, tá? Por baixo desse telhado aí, pra gente poder fazer, né? Fazer uma instalação legal, manter o lugar. Pessoal, a manta é complicado por quê? Porque esse tipo de telha, você vai ter que trabalhar com as terças, né? E você não vai trabalhar com elas como se fosse um telhado convencional, onde tem o ripamento, e talvez para você trabalhar com manta seria mais complicado, para você esticar ela. Mas cabe você fazer um estudo e você pode até utilizar a manta, não tem problema algum. Tá joia? Mas um barracão como esse vai ficar muito alto, então a questão de você ter a sensação térmica, né? Talvez não seria afetada, por conta que vai ficar bastante alto
tá bom? E aí você vai ter o forro de drywall. Uma opção é você utilizar telhas termoacústicas, que é a telhas que vem com poliestireno expandido, que é o isopor, né? Que é o EPS, o isopor. E você pode trabalhar com ele, só que ele é um pouco mais caro. E nós temos no mercado diversos modelos, cores, enfim, tá bom? Mas se você vai utilizar a telha de zinco normal, o barracão você vai ficar alto, tá? E você pode trabalhar com o forro drywall na parte de baixo, que você não vai ter problema algum, beleza? É só trabalhar certinho que você não vai ter aí maiores complicações aí no decorrer da obra. Valeu? Fui, gente, um abraço, até mais, e até os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau.